Oi, tudo bem? Meu nome é Igor. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já reparou que as formas como nós nos comunicamos, os elementos que nós utilizamos na nossa comunicação, eles podem ser subjetivos? Você pode dizer que esse aparelho de som é vermelho, que a minha camiseta é vermelha. Mas será que quando você diz vermelho, vermelha, você está utilizando um símbolo de linguagem que tem o mesmo significado que tem para você, que ele possa ter para mim? Provavelmente não. Veja, quando você olha um prato de frutas como esse aqui, com maçãs, morangos, melancia, as cores das frutas, elas te chamam a atenção da mesma forma que elas chamam a atenção de outra pessoa? Certamente não. As pessoas enxergam as cores dessas frutas de forma diferente. E isso tudo é uma questão que tem relação com a fisiologia do olho humano. O olho humano é o órgão responsável por receber e filtrar todo tipo de informação disponível dentro do espectro da luz visível. O vermelho é apenas uma fração desse montante de informações, que correspondem a frequências de luz com comprimento de onda equivalentes a 625 a 740 nanômetros. Todos os feixes de fótons com comprimento de onda equivalentes ao vermelho estimulam os cones L na retina do olho humano, que convertem a informação dos comprimentos de onda em impulsos elétricos, que são posteriormente interpretados pelo nosso cérebro como a cor vermelha. Apesar dessas questões físicas envolvendo a cor vermelha, o que nós chamamos de vermelho está mais associado ao que nos foi ensinado ser vermelho do que propriamente ao que é vermelho. Pense, nos ensinaram que maçãs, morangos e rosas são vermelhos, mas provavelmente não chegaríamos a um consenso sobre qual é o tom do vermelho da maçã, qual é o do morango e qual é o da rosa. Pior, nem todas as maçãs, morangos e rosas são vermelhos. No nosso vocabulário, na língua portuguesa, o vermelho tem vários nomes: vermelho, escarlate, carmim, carmesim, magenta, bordô, vinho e tantos outros nomes. E os exemplos não ficam mais simples em outros idiomas. Por exemplo, no latim botânico, é possível encontrar diversos nomes dentro de epítetos específicos que se referem à cor vermelha: rubra, rubrescens, rubriflora, coralina, colorata, vinácea, carmínea e tantos outros. Considerando tudo isso, a pergunta que fica é: quantos vermelhos você é capaz de enxergar e nomear? Bom, responder essa pergunta sobre quantas cores existem no mundo natural não é uma tarefa fácil. Em Harvard, há uma biblioteca dedicada ao armazenamento e catalogação de pigmentos de origem natural e sintético. A coleção atual conta com mais de 2.500 cores diferentes conhecidas pelo homem. Mas, com a dificuldade de se acessar essa biblioteca, nós podemos utilizar o catálogo hexadecimal de cores, conhecido também como Color Hex. Utilizando o Color Hex, nós conseguimos chegar a um número de 445 tons de vermelho nomeados. Entre estes, o vermilion é provavelmente o primeiro tom de vermelho nomeado por humanos, em alusão ao pigmento obtido da maceração dos insetos da espécie Kermes vermelho. A contradição é que o pigmento obtido dessa maceração é popularmente chamado de carmim, e o carmim, por sua vez, é um outro tom de vermelho catalogado. A questão principal do que eu quero dizer é que a forma como lidamos e enxergamos as cores parte de uma perspectiva muito subjetiva, talvez associada à cultura, à formação do indivíduo, e por isso devemos ter muito cuidado quando usamos as cores como uma ferramenta para interpretação e comunicação da nossa realidade física.
Que nós não enxergamos o mundo da mesma forma é um fato. Olhe para a tela neste momento. Qual é a cor que você está vendo? Se a sua resposta é vermelho, você está totalmente certo. Esse é o vermelho puro, um vermelho em que não há adição de nenhum outro tom de azul ou de verde em sua composição. Mas, num grupo tão diverso quanto o público do Congresso Nacional de Botânica, é praticamente impossível que pelo menos uma resposta discrepante, como magenta, salmão, alaranjado, carmim, entre tantas outras variações, é impossível que essas respostas não surjam. Agora, se imagine numa atividade de campo, onde você precise coletar e fixar amostras de estruturas vegetais que podem ser encontradas em variações verde, vermelha ou entre variações da mistura dessas cores. Será que um grupo diverso catalogaria essas estruturas vegetais da mesma forma, sempre acertando quais são verdes, quais são vermelhos e quais são as suas variedades intermediárias? Talvez não. Bom, tudo isso que eu estou falando para você que está ouvindo pode parecer até mesmo uma discussão boba, mas não se deixe enganar. Essa é uma discussão filosófica profunda dentro do campo da epistemologia. Se assumirmos que a capacidade de experienciar a realidade é individual, como por exemplo definir qual é a vermelhidão do vermelho, nós estamos falando de algo que no campo filosófico chama-se qualia. Um qualia é um hiato entre o que você percebe e o que o seu cérebro entende. Um quali, por natureza, não pode ser comunicado ou aprendido por outro meio que não seja a experiência direta. Eles são intrínsecos e não mudam conforme a sua experiência. Eles são privados e, portanto, não podem ser comparados sistematicamente com o quali de outras pessoas. E por último, você precisa ter consciência do seu próprio quali. Em resumo, isso é o mesmo que afirmar que você não é capaz de listar quantos desses 445 tons de vermelho que eu mencionei você não conhece, porque você não experienciou todos eles. O que você chama de vermelho, carmim ou bordô, possivelmente não é vermelho, carmim ou bordô conforme as suas catalogações, pois a sua percepção difere da de quem catalogou essas cores. É impossível comparar entre nós quantos vermelhos nós somos capazes de ver, pois usaremos as mesmas palavras para nomear cores diferentes. E por fim, você deve ter consciência de que não é capaz de reconhecer e nem de diferenciar 445 tons de vermelho. Bom, no sentido de tudo que foi exposto até aqui, as propriedades sensoriais dependem da experiência direta. Logo, elas são incomunicáveis. Nesse momento, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. A primeira é: qual é a bebida dentro desse copo na imagem? A minha segunda pergunta é: por que você acha que é um suco de laranja? E a terceira pergunta é: se você estivesse vendo esse copo da mesma forma como ele está na tela agora, você ainda teria certeza de que é um suco de laranja? Bom, vejamos o relato a seguir. It's a sort of light-colored, light grey, quite opaque. It could be grape. It could even be some very, very nasty things with a very nasty color. That the color would never be something that would prevent me from drinking something unhealthy, for instance, something that had gone off and had a very odd color to it. It's definitely orange juice. So it has to be the orange color, the orange juice color.
O relato que nós acabamos de ouvir é do psicólogo Knut Nordby, um cientista da visão que nunca viu cor alguma por ser um daltônico acromata. Então, se naquela situação alguém dissesse ao Knut que a bebida naquele copo era laranjada e por isso seria um suco de laranja, esse seria o tipo de informação completamente irrelevante na perspectiva do Knut, porque a palavra laranja, laranjado, laranja, cor laranja, não tem significado algum na experiência dele. Então ele precisou de um elemento sensorial muito mais tangível, como o paladar, para chegar à conclusão de que aquela bebida era um suco de laranja. Então, fazendo um desafio para vocês, se na tela em que eu estou exibindo agora eu afirmar que eu estou exibindo 6 tons distintos de vermelho, você consegue aceitar a minha afirmação? Bom, se você duvida ou se você discorda da minha afirmação, você está errado. Porque a minha afirmação parte de uma premissa física e padronizada do objeto cor. Essas cores estão catalogadas no Color Hex como tons de vermelho. Por outro lado, a sua experiência sensorial é limitada e não padronizada. Então, da perspectiva fisicalista, filosofia que procura explicar o mundo físico através da ciência física, eu não preciso ver que estas cores são tons de vermelho. Eu só preciso saber que estas cores são tons de vermelho. Eu sei seu nome, sua frequência de onda e seu código de catalogação. Você consegue aceitar essa premissa? Espero que sim. Então, essa lacuna entre o que você consegue perceber como ser vermelho e entre o que é vermelho de fato é exatamente a lacuna do qual falamos antes. A mesma lacuna de compreensão em que o Knut teve. Do que é de fato a informação e daquilo que nós conseguimos perceber. Então, agora que você também reconhece as suas próprias limitações, eu vou te dizer que, na maior parte das vezes, o que você chama de vermelho, eu não consigo enxergar. Ao descrever, por exemplo, o acúmulo de antocianinas em estruturas vegetais, ao corar cortes histológicos com safranina ou safrablau, fazendo testes histoquímicos com o Sudan ou até mesmo comprando maçãs no mercado. Por vezes, eu vejo vermelho, mas em muitas situações eu vejo rosa, laranjado, marrom. E tudo depende da intensidade destas cores e da disponibilidade de luz no ambiente. Mas eu sei que estou vendo vermelho, mesmo quando a minha experiência diz o contrário. No meu caso específico, eu estou dizendo que sofro de discromatopsia, o daltonismo. No meu caso específico, o meu tipo de daltonismo chama-se protanomalia, que significa que os cones L da minha retina são defectivos e que na minha visão os matizes de vermelho perdem saturação, muitas vezes confundindo-se com outras cores provenientes da mistura com o vermelho. Então, como uma pessoa daltônica se torna um cientista? E numa área como a botânica, onde as cores têm tanta importância. Ironicamente, o primeiro caso documentado de discromatopsia foi feito pelo químico John Dalton, numa palestra proferida na Sociedade Literária e Filosófica de Manchester, onde ele relatou a sua própria deficiência, após ser alertado por seu irmão sobre a constância dos seus erros na descrição de cores dos seus objetos de estudo. O mais marcante destes erros foi um estudo sobre a variação das cores das flores azuis de Pelargonium zonale, mas que eram notadamente rosadas. Dalton soube da sua deficiência e mesmo assim foi um dos maiores cientistas do seu tempo, pai da teoria atômica. Confusões com a forma que enxergamos as cores e a etimologia das palavras que usamos para nomeá-las
não perdoaram nem mesmo o naturalista sueco Carl Nilsson Linnaeus, que ao descrever as flores do gênero Hyacinthus da família Asparagaceae, pretendia homenagear a mitologia grega e a história das flores deslumbrantes que nasceram do sangue do herói Jacinto. Nos textos gregos antigos, a cor dessas flores era descrita como suabe rubens e ferrugineus, cores de beleza comparadas à da gema preciosa Hyacinto, uma zircônia vermelha. Na poesia, porém, essas flores tinham cores que remetiam ao deus Apolo, usualmente representado pelo azul e pelo roxo. Então, como relatado neste caso, podemos dizer que este é um exemplo clássico onde um erro foi provocado pela comunicação através das cores. Se o objetivo da ciência é explicar o mundo natural através de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e reproduzidos, a comunicação científica precisa se pautar por métricas, símbolos, formas e significados objetivos. E como nós já discutimos, as cores continuarão carregando o peso da subjetividade. Em tempos de luta pela valorização da ciência, pela apreciação da botânica e pela disponibilização de recursos para seguirmos fazendo ciência, nós precisamos ter em mente que as subjetividades aumentam as distâncias. Nós sabemos o que queremos dizer quando preparamos uma aula, uma palestra, um artigo científico, mas nós não sabemos como os nossos revisores, o nosso público em geral vai receber essas informações. De que forma elas chegarão até eles? O revisor número 2 do seu manuscrito, o avaliador do seu pedido de financiamento de pesquisa, ou, ainda mais importante, aquele aluno cheio de potencial da sua sala de aula, podem ser daltônicos. E quando o que você diz não é aquilo que ele é capaz de enxergar, as barreiras começam a se formar. Fato que é muitas vezes negligenciado em diversas situações no nosso cotidiano. Essa preocupação com a produção de imagens visualmente acessíveis para artigos científicos não é minha e nem é nova. Ela é crescente na comunidade acadêmica. Revistas como a Nature, Science Plus One, Physiologia Plantarum, Journal of Experimental Botany e tantas outras, através de suas editoras, já se pronunciaram e já aderiram a critérios para a produção de imagens como requisitos para a publicação de artigos científicos. Informações detalhadas nas instruções dos autores estão disponíveis na maior parte dos casos. O grupo Nature já publicou diversos artigos sobre o tema, falando sobre o impacto que as imagens têm no processo de revisão, por exemplo, sobre os perigos da distorção de dados em gradientes de cor e da dificuldade de leitura de figuras. E mais recentemente trouxe um guia de boa conduta no preparo de figuras para artigos científicos. Neste guia, algumas dicas básicas ajudam muito a produção de material para fins científicos. Por exemplo, não use arco-íris. Prefira um mapa de cores perceptualmente uniforme, como vírides ou cívides. Evite o vermelho, especialmente quando ele estiver em combinação com o verde. Na dúvida, fique cinza. Verifique se a sua figura em escala de cinza ou totalmente sem saturação vão continuar informando o que você precisa informar. Ou escolha uma paleta de cores que funcione para o maior número de pessoas. Pense grande. Use recursos como formas e texturas de linha para eliminar a ambiguidade das cores. E, por último, teste a sua imagem. Dispositivos como o Color Oracle, o Cobalize, estão aí para garantir que suas figuras sejam legíveis para o maior número de pessoas. Então,
Esses recursos que vão desde sites com simulação da visão para diferentes tipos de daltonismo, aplicativos que podem ser instalados em qualquer sistema operacional para simulação em tempo real da visão com deficiência para cores, e até mesmo pacotes do R, do Python, para plotagem de imagens universais, já estão acessíveis, disponíveis na internet gratuitamente. De todo modo, Okabe e Ito prepararam um guia com técnicas detalhadas para design universal. E este guia está permanentemente disponível para auxiliar cientistas e ilustradores a preparar imagens para suas apresentações. Cabe lembrar que, falando especificamente do Brasil, o nosso país é signatário da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, conforme o Decreto D. 3.956, de 8 de outubro de 2001. Esse decreto visa a plena integração de portadores de deficiência em diversos âmbitos da nossa sociedade. Assim, ambientes como a Sociedade Botânica do Brasil, bem como a editoria de publicações como a Acta Botânica Brasílica, devem dar ênfase a este tema, visando ocupar lugar de destaque na defesa dos direitos da sociedade civil e na integração internacional com veículos científicos de destaque. E este é atualmente um dos sinais vermelhos que nós precisamos ultrapassar.